Gratidão a vocês que nos acompanham em todas as nossas iniciativas. Esse é o Mano Mania Manaus, projeto que foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, no edital da Concultura, da Prefeitura de Manaus. A gente fica feliz de estar aqui nesse, vamos chamar de Tapiri, né? Agradecer a Magistral e Água Mineral Iara. E nesse bate-papo de hoje nós vamos conversar com um médico chamado Cleverson Redivo. Cleverson, obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, mestre. Gratidão pelo convite, gratidão de coração mesmo por essa oportunidade da gente falar sobre cultura criativa, uma oportunidade de desmistificar algumas coisas. E eu espero contribuir aí com o Mano Mania Manaus, que vem para fazer uma análise, uma referência diferente da cultura na Amazônia. Antes de nós falarmos de economia criativa, eu queria lembrar de onde nós nos conhecemos, né? Um trabalho sensacional do Cine, você vai dizer o nome direitinho, era com o amigo Olavo, que hoje está no Fortaleza, o Fortaleza Futebol Clube, passou para a Série A, a gente tem que dar esse destaque. Queria que você falasse daquele momento, foi espetacular. Você andou com uma carreta em vários municípios do Amazonas. Conta para nós a história. Correto. Nosso primeiro projeto, em 2018, um projeto focado na cultura, com patrocínio e incentivo da Lei Rouanet, Moto Honda, Samsung, Coca-Cola, onde nós levamos o cinema para 22 municípios, com um público de 57 mil pessoas assistiram aí a vários filmes nacionais e internacionais. Foi muito interessante e foi onde a gente se conheceu. E voltando agora na cultura, né? E através do Olavo, que fez um documentário muito importante, nessa época o Iranduba estava despontando na questão do futebol feminino, e ele foi muito importante na questão dessa construção do futebol feminino no Amazonas, nesses primeiros passos do Iranduba, e a gente fez um documentário pelos municípios que nós passamos, falando dessa força do futebol feminino no interior do Amazonas, que temos até atletas aqui a nível de seleção brasileira. Então, o seu protagonismo, tanto na cultura quanto no esporte, a gente fica trabalhando nesses dois. E mandar aqui os parabéns para o Olavo, por ter essa conquista aí junto ao Fortaleza, buscando aí a primeira divisão de mais um time na Série A1 do futebol feminino, né? Cleverson, vamos lá, vamos falar então de captação de recursos. Eu acho que a maior dificuldade do agente cultural no Amazonas é a captação de recursos. É uma dificuldade muito grande, porque... E aí a gente sabe que editais existem, os projetos existem, mas precisa o aprendizado, ensinar como fazer para chegar até lá. Então, nós tivemos grandes dificuldades no início, começamos alguns projetos com recursos próprios e identificamos que existia no Amazonas uma possibilidade muito grande de captação de recursos via Lei Rouanet. E aí nós começamos a criar e construir projetos via Lei Rouanet. O primeiro projeto foi de cinema, com captação acima de R$1,5 milhão, e depois nós conseguimos captar outros recursos para outros projetos. A Amazon Produções, que é a empresa que a gente acompanha e presta consultoria, ela já elaborou mais de 20 milhões em projetos, tendo mais de 10 milhões em projetos já aprovados. Só que você vê 20 milhões de projetos elaborados, 10 milhões em projetos aprovados, só que a captação não chega a 3 milhões. Então você vai sentindo a dificuldade, você tem que aprovar muito para você conseguir ter êxito. E agora, depois da pandemia, veio a evolução da PENAB, né? A evolução da Audi Blanc junto com a Paulo Gustavo, uma parceria nossa com a outra empresa que pôde catapultar a aprovação de vários outros projetos. Então foram submetidos dezenas de projetos com a participação do Itaçu, que é um produtor cultural de renome já na cidade, e teve a capacidade da gente desenvolver e chegar aí a ser contemplado em mais de uma dezena de projetos. Então, não só o edital, mas era interessante que a gente tivesse uma preocupação política maior com a lei de incentivo. Hoje, tanto no esporte quanto na cultura, nós ainda nos sentimos muito desamparados pelo poder público na questão de captação de recursos via lei de incentivo. Eu quero que você me ajude a entender, né? Você me falou 20 milhões de projetos inscritos, 10 milhões contemplados e apenas 3 milhões evidenciados ou captados. Por que isso? Queria entender que loucura é essa. Tanto trabalho desenvolvido e tão pouco a ser proposto para a sociedade. Me conta aí, como é que funciona isso? Então, a Lei Rouanet hoje no Amazonas, ela passa por um estigma que também já teve a nível nacional. Só que muitos é uma cortina de fumaça. Dizem que no Amazonas as empresas têm grandes incentivos e que elas não teriam cota para incentivar. Só que isso não passa de uma lenda urbana, porque todos os anos as empresas do Distrito Industrial investem mais de 30 milhões em Lei Rouanet. Só que desses 30 milhões que elas investem anualmente, pouco mais de 5%, entre 5% e 10% ficam no Amazonas. O restante é todo direcionado para Sul e Sudeste. Nós temos uma empresa que recebe milhões em incentivos, todo ano ela investe mais de 1 milhão em lei de incentivo à cultura.
nenhum centavo. Desde que ela começou a atuar no Amazonas, nenhum centavo investido aqui. É por isso que tu chamasses a atenção e disse assim, precisamos de suporte político, apoio político para que isso vire. É uma guinada, uma necessária guinada para que nós possamos... o cara tá aqui, tem incentivo, recebe um monte de incentivo e não apoia em absolutamente nada. Condicionantes legais, eu acho que é o primeiro passo. Nós temos também, além do incentivo federal, a questão dos benefícios do ICMS. Teria que ter uma legislação estadual dizer assim, ó, você vai ter o incentivo do ICMS se você mostrar a sua responsabilidade cultural, esportiva, social com o Amazonas. Porque o Amazonas deixa de arrecadar 30 bilhões anualmente das empresas que têm benefícios fiscais. Ótimo para as empresas. Só que esse recurso faz falta no social, seja na cultura, no esporte, educação e saúde. E quando eles têm a oportunidade de gastar, mesmo não gastando, eles investem lá na sede das empresas, no sul, sudeste, ou onde nem estão a sede, mas onde está localizado as produtoras das empresas. Então você pega uma Honda, pega uma Samsung, pega uma grande empresa dessa, por que ela não investe aqui? Qual é o legado de uma Honda, de uma Samsung para o Amazonas daqui a 10 anos? O que eles construíram? Tem um centro cultural deles aqui? Tem alguma referência esportiva aqui? Hoje nós não temos. Isso é diferente de outros países. Você pega a Krau. A Krau é uma empresa de produção de latinhas que ela investe lá numa fundação dela no sul do país, no Rio Grande do Sul. Aí ela tem uma sede maravilhosa que investe 1, 2, 3 milhões todos os anos, só que aonde ela deixa de pagar os impostos é aqui. E zero contribuição social. Essa tua fala me lembrou uma época que as pessoas me pedem, eu criei uma lei de incentivo para o Estado, onde a dedução seria justamente essa. ICMS, e aí eu coloquei um percentual de 0,25 para um fundo estadual do esporte. Aí os caras dizem, porra, mas 0,25 de meu irmão, de quem captou em 3 meses 53 bilhões, que foi esse nosso faturamento do estado do Amazonas, tu imagina 0,25 para um fundo focado e voltado para o esporte. Precisava, e aí essa lei não saiu do papel, colocaram uma tonelada, 10 toneladas em cima, o projeto não saiu, precisava mais ou menos disso, né? De criação de uma lei de incentivo que pudesse assim, tu está sendo beneficiado, contemplado com a isenção de impostos, mas tem que jogar esse recurso aqui dentro, porque você tem que deixar um legado importante. Seria isso, Cleverson? Seria. Hoje nós temos estados. São Paulo tem o PROAC, que é incentiva a cultura do estado. Paraná tem incentivo do estado. Rio Grande do Sul tem incentivo do estado. Santa Catarina tem incentivo do estado. E o Amazonas, ele é muito benevolente com as empresas que estão aqui. Com a falsa ideia de que só a geração de empregos é suficiente. É suficiente. As pessoas não vivem. Nós estamos aqui, eu sou médico, dou trabalho com empresas, mas as pessoas têm que ter vida cultural, têm que ter vida social, porque com uma vida cultural e uma vida social mais efetiva, elas produzem mais. E isso as empresas no Amazonas não entendem. E isso é muito ruim, porque nós perdemos recursos e temos que ficar vivendo de edital. A nossa produção cultural poderia ser muito maior. Nós temos o Festival de Parintins, quero aproveitar até para falar. Sim, claro. Temos o Festival de Silves. Pela primeira vez, nós estamos fazendo, é o 2º ano já, via Lei Rouanet, com patrocínio de uma grande empresa, que é a Eneva, que está lá. Nós procuramos o prefeito, falando, não é justo pegar o dinheiro da prefeitura, que é para saúde, que é para educação, vamos pegar essa empresa. A gente faz o projeto e a gente pega o dinheiro da empresa para fazer o Festival Folclore. Então eu acho que isso poderia acontecer com várias empresas do Amazonas, que poderiam bancar vários... Por exemplo, você pega o Centro Cultural da Bola da Suframa. Sim. Por que as empresas não bancam aquilo e tornam aquilo um ativo vibrante, frequente, né? O ano todo. Nós temos aqui a Honda, que é... Quantas empresas da região do Japão, da Ásia nós temos? Elas poderiam adotar aquilo ali e bancar via Lei Rouanet com exposições, com eventos. A cultura japonesa, nipônica é extremamente rica. Só que fica assim, ninguém cobra e ficam vivendo de recurso do Estado para a questão do Festival de Parintins. Parece que só tem em Manaus o Soul Manaus e o Festival de Parintins. E o Amazonas é muito rico, é muito mais que isso. Eu até penso, na verdade, assim, às vezes quando a gente fala de proposituras ou proposições, alguns dirigentes, alguns parlamentares até reclamam, o cara está criticando. Não, nós estamos dando alternativas para mudar um pouco essa matriz econômica amazonense. Porque todo mundo fala, a Zona Franca vai acabar. Nós não vivemos só de Zona Franca. Nós temos aí muitos outros aspectos que são potenciais, que são pouco explorados. Quando nós falamos de edital
da Lei Rouanet, quando nós falamos do edital do PNAB, quando nós falamos da Paulo Gustavo, nós esquecemos que nós poderíamos ter leis de incentivos próprias com recursos que não são os recursos federais, com recursos de outras montas. E aí, evidentemente, ajudaria uma cadeia produtiva muito maior. Deixa eu colocar o exemplo do Paraná. O Paraná já faz de forma antecipada, que tem algumas estatais que são do Paraná, ele já faz de forma antecipada com a cota para lançar o edital. Olha lá. Igual o próprio Ministério fez agora com a Rouanet da Juventude, com a Rouanet Norte, fala assim, ó, a secretaria, vamos dar a ideia aqui pro Caio. Pro Caio, né? Chama as empresas assim e fala, ó, nós vamos abrir um edital aqui, eu quero 1 milhão da Honda, 1 milhão da Samsung, eu quero abrir um edital de 10 milhões da Rouanet Amazonas. E quem vai administrar esse edital é a secretaria. É a secretaria. Isso o Paraná já faz. Por que o estado do Amazonas não vai? Nós temos 30 milhões todos os anos que vão embora do Amazonas por sul e sudeste, porque não tem um protagonismo político para falar assim, não, nós vamos gerenciar, administrar para que esse recurso seja investido aqui, em contrapartida vocês vão conseguir valorizar e ter os seus incentivos fiscais aí otimizados no Amazonas. Essa semana eu vou ter uma conversa com o Caio, o André, e vou aproveitar e dar essa ideia aqui de, olha, vê o programa Mano Mania Manaus e o Cleverson tá orientando, porque na verdade facilita muito a vida de quem é um agente cultural, que vive mendigando com todas as dificuldades. Editais não são fáceis de você passar projeto, porque você precisa também capacitar as pessoas que produzem muito. O amazonense é riquíssimo em cultura, riquíssimo em outros segmentos, enfim, precisa realmente desse incentivo. Quanto mais recursos você tem, melhor fica para que você possa incentivar esse povo. Sim, já foi demonstrado por mais de uma oportunidade que tem talentos que saem daqui para o Brasil. Sim. Isso gera um orgulho para nossa terra, um orgulho para nossa gente, e que a gente consegue ter estímulo financeiro das próprias empresas que estão aqui para que isso seja um diferencial no nosso estado. Cleverson, projeto que você possa destacar, que vale a pena destacar, onde você foi ali a mola propulsora para que o projeto tivesse seu incentivo. Então, nós trabalhamos, primeiro foi o Amazon Cine 3D, que a gente começou. Nós fizemos um segundo projeto, que foi o Curumim no Trânsito, que eu acho que é um projeto interessante. Nós construímos todo o projeto do Curumim no Trânsito baseado num projeto de educação do trânsito da Moto Honda. Fizemos, inclusive, para eles. E nós não conseguimos captar recurso deles. Caramba. Entendeu? Nós falamos assim, como que vocês querem? Eu fui assim, porque tem aquele negócio que o artista tem muito aquilo dele, né? Uhum. Fala assim, não, eu quero fazer um projeto da minha cara. Não, É. nós fomos lá com a empresa e falamos assim, eu quero fazer um projeto da sua cara. Como você quer o projeto? E nós fizemos um projeto na cara, que a Honda queria. E aí ela não quis. Ela falou, não, nós estamos protelando, não vamos fazer agora, não vamos fazer isso. E nós acabamos conseguindo o apoio da Eneva. E nós levamos para 6 municípios do interior. Silves, Itacoatiara, Itapiranga, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Nova Olinda do Norte. Ensinando educação no trânsito. Caso você não saiba, nós temos quase 1 óbito por dia no Amazonas de acidente de trânsito. Absurdo. Muitas fatalidades para a questão da motocicleta. E nós tivemos a preocupação de levar esse ensinamento para as pessoas nessa educação no trânsito. Foram mais de 6 mil crianças que passaram pelo projeto. E é muito gratificante. Tem fotos, pode acessar o nosso Instagram da Amazon Produções. Muito interessante e que eu acho que tem que conciliar a questão da educação com a cultura, porque ela transmite o conhecimento de uma forma mais fácil. Eu destaquei no programa anterior a questão da minha participação no programa Saúde na Escola, né? E essa é uma preocupação que a gente tem muito grande. Eu tenho um programa de extensão na universidade que é o chamado Universidade Campeã, onde nós levamos os jogos de tabuleiro. E eu juro para você, eu não tenho incentivo de ninguém. Sabe quantas pessoas quantos jovens nós atendemos por ano? São mais de 280 mil jovens. E nós não temos incentivo de ninguém. E eu fico pensando, por que não ter esse suporte para que nós possamos desenvolver e chegar? Nós só estamos em Manaus, estamos na Universidade Federal, nós estamos na Universidade Estadual, FAMetro, Newton Lins, Faculdade Santa Teresa, nos shoppings de Manaus, e nós gostaríamos muito de levar para os outros municípios, para que outras crianças, adolescentes, jovens pudessem também se mirar e principalmente aprender. Seria uma forma de nós termos esse suporte. Então, é uma forma de vocês também colaborarem, dando incentivo para que outras iniciativas possam aparecer. Então, a questão das leis de incentivo, eu acho que deveria ter um grupo de trabalho, tanto a nível parlamentar, na Assembleia Legislativa, quanto na Câmara Municipal, que buscasse uma seriedade de trazer essa lei. Nós falamos de lei de incentivo ao esporte. Sim. Não tem quase nada de lei de incentivo ao esporte. Verdade. E a partir de janeiro desse ano, nós temos a lei de incentivo à reciclagem. Estamos falando de meio ambiente, que é a Lei Rouanet da reciclagem, e que no Amazonas não existe nada nem de logística reversa.
Então nós precisamos ter uma visão de maior responsabilidade socioambiental, que no Amazonas, infelizmente, a gente não percebe isso no viés político. E não é uma crítica, porque a gente quer estar no lugar dele. Não, fala assim, aceite a nossa ideia. Pode assumir, não tem problema. Mas faça a coisa acontecer. Eu acho que essa é a preocupação hoje da lei de incentivo. É que as pessoas tenham condições de produzir, porque incentivo tem. Só que o incentivo não pode ir embora do Amazonas. Se a gente já não tem os impostos, que deveriam ser nossos, se a gente abre mão dos impostos para as empresas ficarem aqui, que pelo menos os incentivos fiquem aqui para motivar essas áreas incentivadas. Talvez esse seja o grande equívoco, né? Achar que nós estamos abrindo mão dos impostos para retornar como emprego. Não é só, a gente não quer só emprego, a gente quer comida, quer diversão, quer arte, enfim, tem tanta coisa que a música fala. Cleverson, obrigado pelo bate-papo. Acho que é muito importante nós elucidarmos e orientarmos as pessoas. Como você falou, ninguém quer estar no lugar de ninguém, cada um tem o seu lugar ao sol, mas esse olhar tem que ser bem visto. As pessoas têm que entender que o Amazonas tem um potencial gigante no turismo. Tem gente que vem para Manaus, eu vim semana passada de Brasília com 100 pescadores que vêm para cá, não param nem em Manaus, já vão direto para as suas pescarias. E o nosso potencial turístico de outras montas também, seria importante que nós tivéssemos esse olhar diferenciado. Novidade aí, ó. Para aproveitar esse gancho da pesca, nós conseguimos criar um projeto de lei, dentro da lei de incentivo ao esporte, para as competições de pesca esportiva. Sim. Provavelmente em Silves 2026, o primeiro festival de pesca esportiva através de lei incentivada. E lembrando, viu? O tucunaré, ele vale mais vivo do que no prato. Tem que lembrar disso aí. Cleverson Redivo, obrigado pela presença. É sempre muito bom a gente conversar a respeito. Fica à vontade para as tuas considerações finais, principalmente dizer onde que eu posso encontrar, como é que eu posso chegar até você, como é que alguém que queira a orientação chegue até você e possa buscar essa orientação bem competente. Obrigado pela oportunidade de levar para as pessoas um pouquinho do nosso conhecimento, que todo dia a gente tem que aprender, né? Infelizmente, assim, a gente tem que levar um pouco do conhecimento e divulgar isso. E para quem quiser conhecer um pouco mais das nossas atividades, tanto na área de saúde quanto na área cultural, pode acessar nosso Instagram, Dr. Cleverson Redivo, e a gente está lá à disposição para responder vocês e contribuir da melhor forma possível. Beleza. Esse é mais um Mano Mania Manaus. Projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo. Se não tivesse a Lei Paulo Gustavo, nós não estaríamos aqui. Do Ministério da Cultura, do Governo Federal, edital da Concultura, Prefeitura de Manaus. Obrigado também, Magistral e Água Mineral Iara, e principalmente você que está conosco em nossas iniciativas. Segue o nosso perfil, se curtir, se gostou, curte, e se curtiu, compartilha, porque nós vamos chegar muito mais longe. Um forte abraço a todos, gratidão, mais dias melhores virão. Até mais! Balança, rio canta baixinho, cheiro de cupuaçu no fim da canção. Batuque de oco d'água, feroz no caminho, é o povo do norte falando de coração. Oê! Canta baixinho, cheiro de cupuaçu no fim da canção. Batuque de oco d'água, feroz no caminho, é o povo do norte falando de coração.